Lev Semenovich Vygotsky nasceu em Orsha, uma cidade no interior da Bielorrússia, próxima à capital Minsk, no ano de 1896. Seus pais eram cultos e pertenciam a uma família judaica, com uma ótima condição econômica, permitindo então a Vygotsky o acesso a uma formação sólida desde sua infância. Assim que se formou em Direito na Faculdade de Moscou, voltou à cidade de Gomel, na Bielorrússia, no ano de 1917, durante a Revolução Russa, que o mesmo apoiou. Lá, lecionou literatura, estética e história da arte. Fundou também um laboratório de psicologia, área na qual rapidamente ganhou destaque por seu pensamento inovador e sua intensa atividade, tendo produzido mais de 200 trabalhos científicos. Uma de suas principais contribuições foi o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural. Para Vygotsky, o indivíduo não se desenvolvia apenas pela maturação biológica, e sim pela interação com o meio, e partindo dessa interação, o homem construiu os instrumentos, sendo eles os instrumentos físicos e os instrumentos abstratos. Os instrumentos físicos são os objetos, como cadernos, quadros, lápis e mesas. Já os instrumentos abstratos são crenças, valores e costumes dos homens. Muitos estudos contemporâneos foram realizados sobre o trabalho e obra de Vygotsky, como, por exemplo, para Martha Carol de Oliveira, as pesquisas realizadas por Vygotsky formam 3 pilares. O primeiro diz que um funcionamento psicológico fundamenta-se na relação social entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem no processo histórico. O segundo, que as funções psicológicas têm o suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. Já o terceiro, que a relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos, sendo o terceiro pilar o mais importante, pois quando Vygotsky fala em símbolos, ele remete à linguagem, signos, fala e leitura. Para Vygotsky, obtendo estas características, o homem está apto a um maior crescimento social, estando assim incluso no meio. Um conceito importante na obra de Vygotsky é a diferença entre aprendizagem e desenvolvimento. Para o mesmo, aprendizagem seria o processo de ensino/aprendizagem, incluindo aquele que aprende e aquele que ensina, em uma interação entre ambos, no processo pelo qual o indivíduo adquire conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a partir de seu contato com o meio e outras pessoas. Já o desenvolvimento é visto como resultado da aprendizagem. Outro conceito proposto por Vygotsky foi o de zona de desenvolvimento proximal. Ele observou existirem atividades que podem ser realizadas sem a ajuda de pessoas e corresponderem a conceitos já internalizados no indivíduo, o que ele denominou como nível de desenvolvimento real. Por outro lado, o nível de desenvolvimento potencial possibilita a realização de algumas tarefas com a ajuda de outras pessoas. Ou seja, a zona de desenvolvimento proximal corresponde à distância entre o crescimento real, que se costuma medir através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de companheiros mais capazes. O trabalho de Vygotsky atribuiu muita importância ao papel do professor como um impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças. A ideia de um desenvolvimento maior, conforme maior o aprendizado, não quer dizer que se deve apresentar uma quantidade gigantesca de conteúdo aos alunos. O mais importante é apresentar às crianças a forma de pensamento, detectando que condições elas têm de absorvê-los. A inclusão é um processo essencial na vida das crianças portadoras de deficiência, uma vez que é através da inclusão que essas crianças podem de fato conquistar sua cidadania, independência e autonomia. Vygotsky foi um teórico de atuação importantíssima no que se refere à educação inclusiva e especial.
A teoria sócio-histórica destaca a importância que se tem das interações humanas, principalmente com relação ao aprendizado do sujeito através do processo de mediação simbólica. Vygotsky destaca que o seu ponto principal é a obtenção do conhecimento pela interação do sujeito com o meio social. No desenvolvimento da criança normal, ele considera um risco que se focaliza nos processos biológicos e disfunções primordiais em detrimento de funções psicológicas superiores. Seu argumento principal é o de que processos compensatórios e caminhos indiretos podem promover o desenvolvimento. No desenvolvimento das crianças mentalmente atrasadas, da mesma forma que no desenvolvimento das crianças portadoras de deficiências outras, existem processos que surgem porque o organismo e a personalidade da criança reagem a algumas dificuldades que elas encontram no caminho, aonde elas reagem à própria deficiência e, no processo de desenvolvimento, de adaptação ativa ao meio, elas produzem uma série de funções, caminhos outros e, com a ajuda dos mesmos, compensam, equilibram, suprem a deficiência. Esses caminhos outros, Vygotsky situa como processos compensatórios. Segundo Vygotsky, a fonte, o estímulo primário para o surgimento dos processos compensatórios são as dificuldades objetivas com as quais a criança se depara no processo de desenvolvimento. A criança tenta contornar ou superar essas dificuldades com a ajuda de uma série de informações que, originalmente, não estão dadas em seu desenvolvimento. A criança, ao se deparar com dificuldades, é obrigada a percorrer um caminho indireto para superá-las. Vygotsky aponta também que os processos compensatórios e processos de desenvolvimento como um todo dependem não apenas do caráter e da gravidade do defeito, mas também da sua realidade social, isto é, das dificuldades produzidas pelo defeito do ponto de vista da posição social da criança. Um exemplo desses processos compensatórios é a substituição das funções psicológicas. Se pensarmos como a criança cega lê, ou como a surda muda começa a falar, veremos que na base dessas funções está o princípio da substituição. Para a criança cega, a leitura visual se torna tátil e para a criança surda, a função auditiva se traduz para a visual. Vygotsky, em suas obras, tem uma visão mais humanizada da educação da criança mentalmente atrasada. Para ele, é importante saber como a criança se desenvolve e que não são importantes por si só a deficiência, o defeito, a falha. Importa, na realidade, a reação que surge na personalidade da criança no processo de desenvolvimento em resposta à dificuldade com a qual ela se defronta e que decorre dessa deficiência. Acrescenta ainda que a dificuldade na compreensão do desenvolvimento da criança atrasada surge porque o atraso foi tomado como uma coisa e não como um processo. Vygotsky aponta ainda que o desenvolvimento incompleto das funções superiores das crianças normais está ligado ao desenvolvimento cultural incompleto da criança mentalmente atrasada, devido à sua retirada do ambiente cultural, sua exclusão da nutrição do meio. Ele diz que a criança, devido à sua deficiência, não vivencia no momento adequado a influência do meio circundante e, em consequência disso, seu atraso se acumula. Acumulam-se propriedades negativas e complicações adicionais na forma de um desenvolvimento social incompleto, de negligência. Ou seja, a criança afastada do meio social é ainda mais prejudicada e sua deficiência ainda mais intensificada. A importância da educação inclusiva na vida do aluno, ela ajuda no desenvolvimento escolar do deficiente e orienta a escola não discriminadas, porque elas se sentem envergonhadas pela forma que é tratada. A educação inclusiva é importante para incluir as pessoas com deficiência, para que elas aprendam os conteúdos e tenham uma vida melhor. A escola deve transmitir valores e princípios para que a criança crie bons hábitos e costumes,
Para que a escola saiba lidar com o aluno que tem deficiência, é necessário que os professores participem de cursos e palestras, onde será transmitido ensinamentos para que os mesmos saibam como lidar com esses discentes. Minha vida é um exemplo de inclusão escolar. Nos berçários e escolas de maternais sempre era expulso. Os professores não aceitavam deficiente na sua sala de aula. No primeiro ano, a professora me rejeitou com bastante agressividade. A professora me discriminava na frente dos meus colegas. Ela me mandava fazer tarefa na quadra e no sol quente. Minha mãe me tirou dessa escola. Do segundo ao quinto ano, estudei na escola objetiva. Todos os funcionários da escola tiveram que fazer um curso para saber como lidar comigo. Eles aprenderam vários métodos para saber aplicar as atividades lúdicas para estimular minha compreensão dos conteúdos. Eu me sentia totalmente incluído. Já no sexto ano, em outra escola, fui totalmente rejeitado pela escola. Eles achavam que eu era incapaz de aprender e me deixavam num canto da sala. Minha mãe me mudou da escola onde estudei do sétimo ano até o terceiro ano do ensino médio. Os meus colegas de classe nunca me discriminavam e até me ajudavam a fazer as tarefas de casa e trabalhos. Durante esse período, tive uma excelente professora de apoio que me ajudava, acreditava no meu potencial. Foi ela que me incentivou a prestar o Enem. No primeiro Enem, eu tinha um apoio na prova para ler a prova para que eu entendesse, mas eu não queria a ajuda dele. Por isso, não entendi a prova e tirei 0 na redação de 2019. No segundo Enem, eu aceitei que o apoio lesse as provas, compreendi melhor e consegui passar na prova de 2020. Só tinha uma vaga para PCD na Faculdade de Educação Física. A professora de apoio acreditava que eu iria passar no SISU para entrar na UFG. Graças a Deus eu passei na seleção do SISU e estou aqui na UFG, onde me sinto incluído nas aulas com os professores e colegas de sala. Participo também do núcleo de acessibilidade que é oferecido pela faculdade. E também essa inclusão deve acontecer nas aulas de educação física com atividades lúdicas para todos os tipos de deficiência, e os esportes devem ser adaptados para cada tipo de necessidade. Para que a criança pratique o esporte e se sinta capaz e incluída juntamente com os demais alunos de sua classe. A sociedade deve aceitar as pessoas com deficiência, mas na verdade elas discriminam o que elas não conseguem entender. A educação através da escola entra como papel mediador entre a inclusão e a sociedade em que as pessoas estão inseridas.